dar continuidade que a gente parou ontem. Aí a gente vai ver aqui se a gente consegue concluir essa ideia de conjuntos dos números irracionais, né? No ano. Então, pessoal, ó, ontem a gente parou na ideia de raiz quadrada de números primos, vamos dizer assim, porque o 2, a raiz quadrada de 2 é o primeiro primo, né? Na verdade, é o único par que é primo. E aí, quando a gente tem raiz quadrada de números assim, ou se você quiser raiz quadrada de números ímpares, por exemplo, raiz de 7, raiz de 3, raiz de 5, e assim vai, a gente tem uma complicaçãozinha aí, porque a gente precisa ter uma nova notação para esses tipos de números. Porque ele vai, muitas vezes, dar uma dízima, aliás, vai dar um valor que não é dízima. E não é um número decimal exato, né? Então a gente tem que classificar esses caras dentro do conjunto dos números irracionais, tá certo? Então eu vou começar de ontem, onde eu parei. Se vocês tiverem dado uma olhada no Google Sala de Aula, eu postei a aula de ontem, né? E obviamente a de hoje. E aí a gente vai ver o que a gente vai encontrar aí até finalzinho da aula, tá bom? Só terminar aqui. Então, pessoal, ó, deixa eu ir aqui. A nossa aula aí vai ser a aula de número 13, né? Então, ó, vamos ver o que eu coloquei lá para vocês. Eu parei nessa seguinte situação aqui, ó. Eu parei nessa seguinte situação aqui. Então, quando a gente está trabalhando com números irracionais, certo? A gente vai encontrar algumas situações encontradas na matemática que a gente classifica como, na ECA, algo impossível de mensurar. Quando a gente trabalha com números infinitos, né, uma infinidade de números, é um negócio um pouco complexo, certo? Então o que aconteceu, né? A gente, quando estava habituado, deixa eu abrir aqui o parênteses aqui, para falar dos números racionais. Então, veja bem. Os números racionais, eles são, como a gente estudou, qualquer número natural, então, 2, 10, 20, 40, sei lá, qualquer número natural, você possa imaginar. Professor, Oi, o Ângelo está dizendo aqui que tem que sair. certo. Aí leva falta, se sair, leva falta, né? Tá bom? Então vamos aqui, ó. Ó, qualquer número natural é um número racional. Aí eu tenho, ó, qualquer número inteiro, estou falando dos racionais. Qualquer número inteiro, menos 2, menos 10, menos 13,
10, 20, 40, e aí vai, tem infinidade, né? Também é racional. Depois, qualquer fração, certo? Qualquer fração é um número racional. E aí a gente já fez um estudo sobre fração, analisou bem direitinho o que é o denominador, o que é o numerador, tá certo? Então, a gente vai continuar. Aí, qual é a outra classe de número? A gente tem a fração, deixa eu colocar aqui, sei lá, 2/3, 1/2, menos 1/2, menos 2/3, tanto faz negativo como positivo, certo? Também é racional, certo? Racional, lembrando, é o quesão, né? De quociente, né? Aí, depois desse número aí de forma de fração, a gente vai ter o quê? Número decimal. Vou botar aqui qualquer decimal, exato. Isso aqui a gente já viu. Por exemplo, 0,5, 2,5. Aqui tem infinidade, né? Lembrando, né? Menos 0,5, menos 2,5. Tem uma infinidade também de decimais exatos. Também está dentro dos racionais, certo? Aí, isso aqui não tem lá no que eu postei, não. Eu postei lá já parte dos números irracionais, certo? Só para me explicar aqui, para tornar mais simples para a gente entender, certo? Então, ó, depois dos decimais exatos, a gente tem os decimais periódicos. São aquelas dízimas periódicas que a gente até calculava, né, calcula geratriz, aquelas coisas lá. Também está incluído dentro dos racionais. Então, não sei se eu posso apagar, se realmente tirar um print. Vou colocar aqui em cima, já foi registrado aqui. Então, vou colocar aqui o último exemplo dos racionais, ó, que são as que a gente classificou como decimal periódico. Qualquer decimal periódico. Aí, exemplo de qualquer decimal periódico. 0,333. 0,999. Aliás, ó, quero fazer a pergunta para vocês aqui, ó. Esse número aqui, 0,9999, ele é aproximadamente 1 ou ele é igual a 1? Hein, pessoal? Esse número, 0,99999, olhem aí no chat, ele é igual a 1 ou ele é aproximadamente 1? Hein? Ele é, pessoal. Deixa eu ver aqui se vocês já responderam aqui. Tem gente que está dizendo que é aproximadamente 1, tem gente que está dizendo que é aproximadamente. Não é, pessoal. Esse número 0,999, Professor, ele é... Professor, pode explicar de novo, porque eu não entendi. Qual foi a parte que você não entendeu? Desse menos 2, menos 10, menos 13. Menos 2, menos 10, menos 13, pronto, o número inteiro. Peraí, explico já, viu? Então, ó, o que eu estou trazendo aqui, na verdade, eu estou tentando fazer uma comparação dos números racionais com um novo conjunto que a gente vai trabalhar, que é os irracionais, certo? Então, eu estou te dando alguns exemplos do que a gente já teve contato com os números racionais.
Por exemplo, o número natural é racional? É. Qualquer número natural é racional. Número inteiro é racional? É. Quando eu coloco ali o 10, menos 10, menos 13, 10, 20, 40, isso aí são alguns exemplos, entende? Cada um desses aqui é um exemplo. Aqui é um exemplo de número natural, 2. O 10 é outro. O 20 é outro. 40 é outro. Aí eu coloquei os pontinhos aqui, porque eu tenho uma infinidade de números naturais, né? Certo? Não há fim. Aí isso aqui, ó, tá aqui dentro, ó. Pertence ao conjunto dos racionais. Aí outro exemplo, ó, números inteiros, também está aqui dentro. Ó. Aí o que são números inteiros? Não são positivos e negativos? Então, menos 2, 10, 10 negativo, 13 negativo, 10 positivo, 20 positivo, 40, e aí vai. Eu coloquei números aleatórios. Todos esses números estão aqui dentro dos racionais. Aí depois eu vim para a fração, certo? Então, a fração, ela tanto pode ser positiva quanto negativa, 2 terços, 1 meio, menos 1 meio, menos 2 terços. Também está aqui dentro. Aliás, a noção de racional, né, essa noção de fração, muitas vezes tem livros antigos que eles traziam em notação que o número em forma de fração daria um número quebrado, né? Porque fracionar é quebrar, partir, dividir, entendeu? Então, você está pegando 2 dividido por 3, você está pegando 1 dividido por 2, tá entendendo? Então, esses números aqui também são racionais. Aí a gente viu o decimal exato. Quando eu pego aqui, por exemplo, ó, 1 dividido por 2 dá 0,5, dá o meio, né? Então, esse número aqui é um decimal exato. Também está aqui dentro, ó. Também está nos racionais. E, por último, um decimal periódico, que é aquelas dízimas periódicas, certo? Então, eu estou escrevendo aqui 2 exemplos. Eu escrevi esse aqui, 0,3333, 0,999. Isso aqui, ó, tem muitos alunos que chegam no ensino médio e não sabem que esse número aqui é uma outra maneira de eu escrever o número 1. Isso aqui é 1. Isso aqui não é aproximadamente 1. Isso aqui é exatamente 1. É outra maneira de escrever o 1. Acredite que se quiser. Então, todos esses números aqui que eu coloquei para vocês estão dentro dos racionais. Tá certo? Eu não sei se vai precisar tirar print, porque está muito bagunçado aqui. Foi só para que eu pegasse o gancho, para a gente começar da nossa raiz quadrada de 2, certo? Da nossa raiz quadrada de 2, e aí a gente vai começar por essa ideia, tá certo? Deu para entender? Esses números que eu coloquei aí, menos 10, tudo isso aí é exemplos, tá bom? Alguma pergunta? Professor, Oi. professor, pode explicar de novo qualquer decimal periódico? Pronto. Decimal periódico é aquelas dízimas periódicas que a gente estava resolvendo. Por exemplo, ó, se eu pegar uma coisa desse tipo aqui, ó, vou apagar, viu? Vou pegar só o decimal periódico aqui, ó. Porque tem frações, tem divisões, por exemplo, aqui, ó. Se eu pegar aqui 2 dividido por 4, aí você vai fazer o quê? Você vai igualar a ordem das dezenas e tal, você vai colocar um 0 aqui e 0, aqui, né? Aí vai ficar 5 vezes 4, 20, 20 menos 20, dá 0. Isso aqui dá para a gente encontrar o resto zero. Certo? Quando eu pego uma fração dessa, que eu coloquei 2 sobre 4, seria a mesma coisa de uma equivalente 1 meio, né? Mas se eu tivesse uma assim, ó, se eu tivesse uma desse jeito aqui, ó, 2 dividido por 6, né? 2 dividido por 6, você ia fazer o quê? Colocar aqui não dá, né? Coloca aqui igual às casas, né? Décimos, aqui as dezenas, aí coloca 0, aqui no quociente. 20 dividido por 6 vai dar um 3. 3 vezes 6, 18. 20 menos 18 dá 2, resta 2.
Aí você vai tentar dividir isso aqui. Coloca 0 de novo. Aí não precisa colocar mais vírgula, que já está aqui, né? Vai ficar 3 de novo. 3 vezes 6, 18. De 20 menos 18, resta sempre 2 aqui, ó. Isso aqui sempre, o resto nunca vai ser zero. O resto aqui, ele é diferente de zero. Então, essa complicação... E aqui continua, né, ó. Então, isso aqui é um decimal periódico. É um número que se repete infinitas vezes, né? Então, é um número ilimitado, né, ó. A gente já viu aqui, ó. Ilimitado, é um número infinito, né? Infinito, e um número que se repete. Isso é uma dízima periódica. A palavra periódico é algo que se repete, tá bom? Então, eu coloquei aqui 2 exemplos aqui, né? 0,33333, tem que ter os pontinhos aqui, ó. Esse aqui, é esse exemplo aqui, né, que a gente fez, né? Que é 6, 2 sobre 6, que é a mesma coisa de 1/3, uma fração equivalente, tá certo? Então, esses são decimais periódicos, que a gente consegue transformar, ó. Quando eu digo que isso aqui é 1, certo? 0,99999, um número infinito, né? Ele vai dar igual a 1, né? Então, para o nosso nível aqui, eu não preciso nem demonstrar que é algo convergente, não preciso nem comentar isso. Eu já sei que vai ser, né? E vocês precisam acreditar em mim. Então, esse número aqui é 1, eu consigo transformar ele em 1. Esse número aqui, eu consigo transformar em 1/3, tá certo? Então, eu consigo transformar em uma fração. Isso aqui é uma fração, certo? Isso aqui é uma fração, que está dentro dos números racionais. Então, quando você cai nessa ideia, deu para entender? Sim, Então, ó, quando a gente tem todo esse aparato, e a gente chegou naquela ideiazinha do quadradozinho, né? Lembra do quadrado de ontem? A gente fez um quadrado preto, que aqui era 2, aqui era 2. Então, a área desse quadrado aqui, vou fazer aqui dentro, não vou precisar da figura. A área desse quadrado preto aqui é igual a 2 vezes 2, que dá 4. É base vezes altura. Aí eu peguei e fiz isso aqui, ó. Eu dividi esse quadrado aqui, a mediana dele, na outra mediana. A mediana é meio, certo? Aí, ficou bem no meio, mas me perdoe aí, porque uma posição aqui meia... A posição que Napoleão perdeu a guerra. Mas, ó, vai ficar assim, ó. Eu vou dividir esse aqui na diagonal desse, na diagonal desse, na diagonal desse, na diagonal desse. E aí eu montei aqui, ó, outro quadradinho aqui, ó. Aí a área desse quadrado, ele é a metade da área do outro, do preto. E aí eu demonstrei para vocês ontem. Esse azul é a metade do preto. Certo? Então, ó, se você fosse calcular a área dessa coisa aqui, você ia pegar essa medida aqui, que eu não sei quanto é, daqui para cá. Esse pedaço aqui eu não sei quanto é, não. Eu sei quanto é isso aqui, ó. Por exemplo, ó, se esse pedaço aqui todinho é 2, a metade disso aqui é 1. Se esse pedaço daqui todinho é 2, daqui para cá é 1, certo? Aqui é 1, esse pedaço aqui é 1, 1 mais 1, tá certo? Mas esse pedaço em azul aqui, eu não sei quanto é não, ó. Esse pedaço aqui, ó. Não sei quanto é que vale não, certo? Eu chamo ele de X. Se eu pegar esse meu quadradinho azul e trazer ele para cá, vou colocar ele assim, ó, bonitinho aqui, ó. A base dele vai ser X. E a altura dele também é X. Então, se a área é a metade do de cima, a área tem que dar 2. Só que o que é a área? É base vezes a altura. Então, vai ficar X vezes X. Igual o quê? Igual a 2. Na verdade, eu creio que vocês aprendem na geometria que a área de um quadrado é o lado ao quadrado. Porque o lado dele é igual a um quadrado, né? Essa medida aqui tem que ser obrigatoriamente igual a essa. Essa medida tem que ser obrigatoriamente igual a essa. Essa aqui é 2, aqui em cima é 2, essa aqui é 2, aqui também é 2.
Então, a mesma coisa aqui, ó. Isso aqui é x embaixo, aqui em cima é x. Isso aqui é x, aqui também é x. Então, tem todos os lados iguais. É um quadrado, né? Então, aqui vai ficar o x vezes x, vai ficar x ao quadrado, igual a 2. Aí, aqui eu faço a seguinte pergunta. Qual é o número, ó, qual é o número que eu elevar ao quadrado vai dar 2? Qual é o número que eu elevar ao quadrado dá 2? Dentro dos números naturais, imagina aí, vai pegando aí, 0 não é. 0 ao quadrado é 0. Porque 0 ao quadrado é 0 vezes 0, né? Isso aqui vocês sabem. O 1 não é. 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que dá 1. O 2 não é. O 2 já passa. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que dá 4. Tá certo? Então, que número é esse? Certo? Que eu elevando ao quadrado vai dar 2. Esse número, ele não está no conjunto dos números racionais. Por quê? Ó? Deixa eu demonstrar para vocês aqui. Ó. Se eu colocar esse número aqui, ó, presta atenção. Ó. Se eu pegar 1,4 e elevar ao quadrado, se eu fizer isso aqui na calculadora, certo? Não precisa, só para demonstrar. Isso aqui não tem necessidade de calcular, não. Mas, ó, só para demonstrar uma coisa para vocês. Ó. Isso aqui dá 1,96. Se eu pegar 1,41, vou colocar um número aqui mais exato. Esse número aqui é mais exato porque eu estou trabalhando em décimos aqui e aqui em centésimos, né? Uma precisão maior. Esse carinha aqui vai dar isso aqui, ó. Vai dar 1,9881. Se eu pegar, colocar 1,414 e elevar ao quadrado, esse camarada aí, eu já fiz os cálculos aqui, viu, pessoal? É 1,9993. Vocês estão conseguindo observar uma coisa aqui, ó? Ele está indo o mais próximo possível de 2, ó. Ele está chegando mais claro, 1,960. 1,988. Percebe que ele está se aproximando do 2? Deixa eu colocar só até aqui, para ficar melhor, para a gente comparar 3 com 3, ó. Certo? Milésimos com milésimos. Aí aqui, ó, 1,999. Está chegando próximo de 2, mas ele ainda não é 2, tá certo? Aí se eu continuar essa história aqui, ó, se eu botar aqui 1,415 ao quadrado, isso aqui vai dar igual a 2,002. Não é 2, é maior do que 2, mas é muito próximo de 2, certo? Na verdade, minha gente, esse número aqui, ó, elevado ao quadrado, vai ser algo mais ou menos igual a esse aqui, ó. Vai ser algo mais ou menos igual a esse aqui, ó. 1,41, 42, 136, aí lá se vai, ó. Pontinho, 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 pontinho. Aí vamos aqui estudar isso aqui. Isso aqui é infinito? Esse número é infinito, sim ou não? Oi, galera. Esse número é infinito, não é, meu povo? Por que eu sei que esse número é infinito? Por que eu sei que ele é infinito? Hein? Por causa do uso das reticências? Isso, muito bem. Isso aqui, ó. Isso aqui é um símbolo que vai continuar aqui a sequência. Os números que estão aqui, eu não sei quem são, certo? Eu coloquei aqui só nessas casas decimais aqui, que era o suficiente. Mas continua. Então, isso aqui é infinito, ó. Ah, então se ele é infinito, ele é uma dízima periódica? Não. Olha se esses números aqui estão se repetindo. Ó. Aqui deu 4, 1, depois deu 4, 2, depois deu 1, 3, 6. Está vendo que está tudo bagunçado? Ele não é uma dízima periódica. E aí, o que eu faço agora? É um número que é infinito, mas não é periódico. Mas não é periódico. O que acontece? Eu tenho uma nova classificação de número. Eu tenho um novo número, na verdade. Deixa eu colocar mais para cá, para ficar melhor. Não sei se o vermelho fica bom. Vou colocar aqui, ó.
Esse é um número que ele é infinito e que ele não é periódico, certo? Então, a gente vai colocar esse número aqui que a gente encontrou, que na verdade isso aqui é exatamente a raiz de 2, certo? Então, esse número aqui, raiz de 2, ele vai estar dentro dos nossos números, dos conjuntos dos números irracionais. Então, eu vou colocar aqui para vocês aqui, ó. Conjunto dos números irracionais. Vou representar ele por isso aqui, ó, pelo I. Certo? Que número é esse? Que números são esses? Certo? Aí, ó, você coloca aí, ó. Não sei se o azul está dando para ver. Ó, vou colocar aqui a definição. Considera-se irracionais, vai vendo, todos os números que não podem, todos os números que não podem ser escritos sobre a forma de fração. Esse número aqui de baixo, minha gente, a gente não consegue fazer ele em forma de fração, não. Não dá, não. Você lembra daquele lá, por exemplo, 0,444, papapá, aí a gente chamava com x, aí multiplicava por 10, aí ficava 4,444, aí papapá, aí igual a 10x, aí fazia um menos o outro, né? Aí fazia o sistema e tal, no final você encontrava um valor em forma de fração. Aqui não dá para fazer não, porque não é uma dízima periódica. Está entendendo? Está compreendendo? Então, todo número que não dá para ser escrito em forma de fração, certo? Ele é irracional. Por quê? Pois, continuar aqui, apagar isso aqui, vamos mais para baixo. Pois, vírgula, né? Pois suas formas decimais, consistem, olha só, consistem em números infinitos, olha a palavra infinito aí, ó, em números infinitos e não periódicos. O que a gente pode concluir? Que os números irracionais são números que são infinitos e não periódicos. Pronto. A gente conseguiu resolver o problema da humanidade. Professor, Oi. tem que copiar isso. Essa parte de números irracionais, eu tinha colocado lá, mas eu não coloquei assim não, resumido assim não, viu? Eu coloquei bem por cima lá. Tá bom? Se você for olhar, eu coloquei só assim, número infinito e não periódico. Coloquei só o final aqui que eu grifei, tá certo? Aqui é uma explicação mais detalhada. Ok? Seria bom, dá para tirar um print, dá para copiar, não custa nada aí. Certo? Ficou a informação a mais para vocês. Então, pessoal, ó, eu vou colocar aqui os exemplos de números irracionais. Por exemplo, a gente já teve contato com a raiz de 2, certo? Que a gente colocou lá que é 1, qual foi o número que a gente colocou? 1,42. Deixa eu pescar aqui, 1,41, 42, 136, aí vai, certo? Eu posso ter também raiz de 3, certo? A raiz de 3 também, a gente vai colocar aqui o valor aqui. A raiz de 3, ela vai ser
eu colocar aqui, raiz de 3, né? Dá 1,73205, assim vai. Você percebe que esses números aqui são infinitos, mas eles não se repetem, tá bom? Por exemplo, um número que talvez vocês não vão ter contato com ele tão cedo é o número de Euler, o logaritmo de Euler, o epsilonzinho, certo? Outro número que vocês não vão ter contato tão cedo é o número de ouro. Aqui é o número do Euler. O Euler é um matemático, viu, pessoal? Esse número Ezinho aí, ele é também infinito e não periódico. Esse número de ouro aqui, número de ouro ou proporção divina, certo? Ele também é algo infinito e não periódico. Aí aqui é uma coisa que vocês também não vão ver tão cedo. É a sequência de Fibonacci. Para quem é italiano, Fibonacci, né? Eu acho que se pronuncia assim, ok? Então, aqui são alguns exemplos. Mas faltou um exemplo, assim, que em todo livro de matemática, ele vai trazer esse número irracional. E aí eu vou ter que apagar isso aqui. Eu vou colocar ele aqui, tá bom? Aqui, o raiz de 2, o raiz de 3, o número de Euler, o número de ouro, a sequência de Fibonacci e o π, né? O π lá da geometria, certo? Esse π também é um número irracional. Se você for pegar o π é 3,14, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê e não sei o quê, né? Então, a gente vai ver que o probleminha lá do quadrado, ele não foi só aquele não, certo? De fazer aquela divisão do quadrado e tal. A gente vai também fazer uma análise do que eles faziam. Um exemplo típico, né, de um número bem famoso é o π, certo? O π eu acredito que seja o número irracional mais famoso que exista, certo? Então, não sei se deu tempo de vocês tirarem o print aí, sei lá, fazer o quê. Alguma pergunta, minha gente? Bom momento para perguntar alguma coisa. Ô, Senai, esse π, que eu sei que a raiz de 2 saiu de alguma coisa, saiu lá do quadradinho lá que a gente viu, né? Professor, o valor Oi. do π, né, 3,5 ou 14, né? Isso aí é o valor exato, né? Mas ele é 3,14, 28, 57, 14. Não, pessoal, o professor releva, pelo amor de Deus, 3,4 ou 14, pelo amor de Deus. Não. Ó, não, vocês estão indo por outra vertente. Quando a gente faz cálculo, obviamente, a gente utiliza 3,14, meu gente. Não vou fazer isso com vocês, não. Eu estou só demonstrando para vocês. Isso, tá? Você está corretíssimo. Agora, o π, ele é um número irracional. Ele é um número que ele é infinito e ele não é periódico, tá bom? Só por curiosidade, para vocês terem uma ideia, foi em 2008 ou foi 2009, a Microsoft fez aí uma brincadeira. Brincadeira é licença poética. A Microsoft, ela detém o 90% dos computadores do mundo é da Microsoft, né? O sistema operacional, para ser mais correto na parte técnica. E aí, eles juntaram esses computadores para conseguir rodar, né? Que eles chamam de compilar lá, fazer o processo do programa, do computador lá, rodar a coisa, para encontrar mais um número, mais um algarismo dessa sequência do π, que a gente precisava para evoluir em termos de coisas, de inspirações quânticas aí, computador quântico, é um negócio meio fora do normal aí, que às vezes até eu tenho dificuldade de entender, tá bom? Então, para resumir aqui,
né? Então, o π é um número infinitamente grande e não periódico, certo? E esse π saiu da onde? Saiu da seguinte situação. Ó. Deixa eu falar para vocês como foi. Depois dos caras lá, dos egípcios, né, os babilônicos, eles, segundo os historiadores, né, gente, os rios lá, eles tinham cheias, né? Aí quando os rios eles recuavam para o nível de água normal, natural, eles deixavam as terras, né, férteis, né, com muitos detritos orgânicos e tal. Aí eu falei para vocês que tinham 4 profissões dos egípcios lá. Os astrólogos, né, negócio de astro, negócio de zodíaco, aquele negócio de signo, não. Eram os astros, os caras que estudavam as estrelas, constelações, os caras que viam a posição tipo um mapa, se orientava pelas estrelas e sabia as estações e tudo mais. Aí tinha os copistas que copiavam as coisas à mão mesmo, né? Aí tinha o cara que era o responsável para... Era o funcionário das balanças, vamos dizer assim, o responsável para fazer a pesagem das coisas em balança, e tinha os caras que eram os profissionais das cordas, certo? Aí eles faziam essas medidas, certo? Com essas cordas, e geralmente a distância lá do terreno, da terra, do espaço, do chão, geralmente não cabia dentro das marcas das cordas. E aí eles foram usando também essas cordas, certo? Durante o passar do tempo, e perceberam a seguinte situação. Ó, fizeram um experimento seguinte, foi Arquimedes aqui, segundo alguns estudiosos. Arquimedes, ele, durante algum tempo, ele fez o seguinte experimento. Ele pegou o comprimento de uma circunferência e dividiu pelo segmento, que eles nem diziam que era o diâmetro, que era um segmento que cortava diametralmente a circunferência. Eu vou escrever isso que eu estou falando para vocês. E aí a gente vai chegar no π, tá certo? Que é esse número irracional. Ok? Eu acho que já posso apagar aqui. Ó, então, o que ele fez? Ó? Deixa eu apagar aqui. Pode apagar, né, pessoal? Eu vou falar da história do π. Eu já falei da história do raiz de 2. Certo? Vou falar da história do π agora. Ó, como foi que encontraram o π? Ó? Isso aqui vocês já viram na geometria, certo? Mas aqui eu vou fazer só uma observaçãozinha básica, certo? A primeira coisa, você tem que saber o que é uma circunferência, né? Isso aqui é uma circunferência, certo? Lembrando que aqui não tem nada aqui dentro, né? Não vão trocar a circunferência por círculo, né? Eu já falei para vocês que o círculo ele é como se fosse uma moeda, por exemplo, e a circunferência é como se fosse uma aliança, um anel, tá certo? Então, o que o cara fez? Ele pegou isso aqui, ó, e cortou a circunferência e abriu. Quando eu abro a circunferência, eu tenho uma coisa que se chama o quê? O comprimento da circunferência. Até aí, tudo bem, né? O comprimento da circunferência, a gente vai chamar ela por cesão. Mas, professor, chama o comprimento da circunferência por cesão? Porque comprimento C, tá bom? Tudo bem? Na verdade, a gente vai entender aqui um pouquinho mais de que ele tinha aqui um diâmetro aqui, que a gente hoje sabe que é um diâmetro, mas esse segmento AB, que a gente chama de diâmetro, né? Então, eu tenho diâmetro da circunferência, eu vou chamar de desão. Então, toda vida que eu pegar, independente da circunferência ser do tamanho que for, certo, pessoal? Eu posso ter uma desse tamanhozinho aqui, posso ter uma bem pequenininha, bem pirototinha. Se eu pegar o comprimento dessa e dividir pelo diâmetro dessa, vai sempre dar uma constante. Se eu pegar o comprimento e dividir pelo diâmetro, eu sempre vou encontrar esse número aqui, ó. 22. Esse aqui foi o número que o Arquimedes encontrou. 22 sobre 7. Se eu dividir essa coisa aqui, dá 3,141592
Isso aqui foi feito já. 65 de lá você vai para cá. Você vai pedrada, né? Que é infinito. Tá bom? Então, ó, esse número aqui estranho também é o número pi. É o que a gente tem hoje, com o passar do tempo, né? A gente tem Professor, Oi. acabou a aula. Pronto, então eu concluo aqui que o pi, né? Depois eu vou dizer para vocês pesquisem aí por que esse símbolo aqui, batizaram o nome dele de pi. Por que é pi? Tá entendendo? Então vamos lá. Amanhã a gente continua, faz algumas questões aí referentes. Pronto, como vocês já foram apresentados para números irracionais, dá para vocês aí, eu tenho só 30 segundos para mim, por favor. Dá para vocês resolverem as questões, ó, sobre números irracionais aí no livro de vocês. No capítulo 2, aí no início, ó, ele vai trazer aqui, ó, na página 48, ele traz a questão 1, ele traz a questão 6, ele traz a questão 3, ele traz... Dá para vocês resolverem essas questõezinhas aí para começar. Vocês dão uma olhada, certo? E aí a gente comenta alguma coisa, tá bom? Tchau, pessoal. Obrigado pela atenção.